E você? Você acredita em milagre? Milagre acontece mesmo? Se acontece, como acontece o milagre? E os milagres ainda acontecem hoje ou só na época de Jesus? Como posso receber um milagre de Deus? Agora, não receber um milagre é sinal de falta de fé? E o inimigo pode fazer milagres, sim ou não? Essas respostas vamos tentar conversar sobre elas. O que é um milagre? Como acontece o milagre? O milagre é um ato sobrenatural, quando Deus age fora das leis naturais que governam o mundo. Milagres acontecem quando esta é a vontade de Deus. Quando é vontade de Deus, o milagre acontece. Ele revela o seu poder de maneira especial. É o poder de Deus contrariando todas as leis que conhecemos. Assim como Deus fez milagres nos tempos da Bíblia, Ele tem o poder para fazer milagres hoje em dia também. Muitas vezes chamamos atos extraordinários ou altamente improváveis de milagres. Também há situações em que Deus usa as coisas naturais do mundo de maneira tão específica que só pode ter sido intervenção divina. Mas vamos falar sobre atos sobrenaturais, que são impossíveis de acordo com as leis da natureza. Como, por exemplo, reverter uma doença irreversível, multiplicar comida ou até ressuscitar mortos. Se não vejamos, a Bíblia relata vários exemplos de grandes milagres realizados por Deus ao longo da história, através dos profetas, dos apóstolos e principalmente de Jesus. Deus fez maravilhas à vista de muitas pessoas. Os milagres serviam para mostrar o poder de Deus, levar pessoas a crer no Evangelho. Pela própria definição, milagres não eram acontecimentos muito comuns, não, que aconteciam todos os dias, a toda hora. Na Bíblia também havia milagres que eram mais raros que outros. Há vários relatos de pessoas sendo curadas, mas poucos de mortos sendo ressuscitados. Além disso, minha gente, as pessoas da Bíblia que recebiam dons de cura e outros milagres não podiam usar esses dons em todas as situações. Por exemplo, o apóstolo Paulo curou muitos doentes, mas não foi curado de sua própria doença, nem curou as dores de estômago frequentes do amigo Timóteo. Todo milagre depende da vontade de Deus, e não apenas da vontade dos homens. Aliás, todo milagre depende totalmente de Deus. Você ora e clama. E os milagres, será que eles acontecem ainda hoje? Sim, milagres ainda acontecem nos dias atuais. O poder de Deus não mudou, não. Ele continua agindo de maneira sobrenatural no mundo de hoje, revelando a sua glória à humanidade. É bom que fique claro uma coisa: os milagres de Deus não se limitaram ao tempo em que a Bíblia estava sendo escrita. Jesus disse que alguns dos sinais que acompanhariam quem crê seriam milagres. Em Marcos 16, 17 e 18, a palavra diz: Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. A única data limite para essas instruções é a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. Está em 1 Coríntios 13, versos 8 e 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Os milagres não são os mais importantes do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é a salvação do pecado, reconciliar-se com Deus e a promessa da vida eterna. Você será eterno em Jesus Cristo, através da fé em Jesus. A função dos milagres é confirmar a mensagem de salvação e fortalecer a fé de algumas pessoas. O maior milagre de todos é a conversão de um pecador em santo pelo poder de Jesus. Oh, glória!
Aí você fica se perguntando, então como é que eu posso receber o milagre de Deus? Preste bastante atenção. O fator mais decisivo é a vontade de Deus. O milagre só pode acontecer quando Deus quer. A vontade de Deus é sempre suprema e não podemos obrigar Deus a fazer um milagre quando Ele não quer. Por isso, devemos sempre procurar a vontade de Deus em todas as coisas, pois ela é plena. Ela tem que realmente prevalecer na sua vida. O próprio Cristo fez isso. Oh, Senhor, na hora da cruz, afasta-se de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. E Cristo pediu a Deus Pai e morreu na cruz. Todos nós podemos orar por milagre. Em Tiago 5,14, verso 16, a palavra diz: entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Orar, pedindo a Deus com fé, é o primeiro passo para receber um milagre. Às vezes o milagre acontece logo, mas outras vezes precisamos ter paciência e continuar orando. Ainda em outras situações, precisamos parar e confiar que Deus sabe o que está fazendo. Não existe uma fórmula mágica e cada um deve seguir a orientação do próprio Deus. Outra pergunta que as pessoas fazem: não receber o milagre é sinal da falta de fé? Algumas vezes sim, outras vezes não. A Bíblia conta que em certa cidade Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Está em Mateus 13, 57 e 58, que diz assim: e ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Essas pessoas se recusaram a crer que ele era o Salvador prometido por Deus, e essa falta de fé teve consequências. Jesus também se recusou a fazer um milagre para os seus inimigos, e só queriam pô-lo à prova, mas nem sempre a falta de milagre vem da falta de fé. Não se deve acusar um cristão de falta de fé quando ele não recebe o milagre que pediu. Muitas pessoas com uma fé incrível ficam sem ver o milagre. Acontece. Isso porque nem sempre é da vontade de Deus conceder o milagre que foi pedido. Para nós que não sabemos todas as coisas, pode parecer estranho ou até injusto, mas Deus sabe mais do que nós. Se não, vejamos em Isaías 8, verso 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Um milagre é uma bênção muito especial pelo qual devemos ser gratos. Com ou sem milagre, a verdadeira prova de fé é aceitar a vontade de Deus. Agora preste atenção, que é muito importante. Atenção para isso. Será que o diabo pode fazer milagres? O que você acha? A resposta sabe qual é? Sim, o diabo pode fazer alguns sinais milagrosos, mas são falsificações. Servem para fazer as forças dele parecerem muito grandes e enganar as pessoas a se desviarem de Deus. Está na palavra, em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Com sinais e com maravilhas enganadoras, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Os milagres que alguns seguidores do inimigo conseguem fazer não têm o mesmo poder que os milagres de Deus e vêm com um preço muito alto. Sabe qual é o preço? O inferno. O inferno. Em sua totalidade.
A Bíblia nos avisa sobre falsos profetas e servos do inimigo que fazem milagres para nos enganar. Em Marcos 13, 22, a palavra diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Embora pareçam às vezes incrivelmente poderosos, serão completamente destruídos por Deus. Não há força nenhuma que pode desafiar o poder de Deus. Ele é invencível e castigará quem se entrega ao inimigo e ao pecado. Por isso, é muito importante avaliar com cuidado os milagres e as profecias que vemos e ouvimos, para não sermos enganados. Alguns critérios para distinguir o que vem de Deus e o que vem do inimigo são: a mensagem. O milagre leva pessoas a darem glória a Deus, dedicando suas vidas a servir Jesus. Se qualquer outra pessoa ou coisa recebe mais glória do que Deus, toma cuidado. Analise esses 3 itens do milagreiro. A vida da pessoa. Se a vida de quem fez o milagre reflete serviço a Deus, sinceridade e amor ao próximo. A Bíblia. Nenhum milagre vindo de Deus servirá para estabelecer um ensino novo que não está na Bíblia. Se a mensagem contradiz a Bíblia, é mentira do diabo. Contudo, devemos analisar todas as coisas, guardar o que é bom e nos afastar do mal. Em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 22, o que diz a palavra: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que a paz, que excede a toda a compreensão humana, esteja no seu coração. Que o seu milagre aconteça, mas que, acima de tudo, você aceite a vontade de Deus na sua vida. Tome muito cuidado. Tem milagreiros por aí que não são do Senhor, que só enganam. Que o Espírito Santo de Deus esteja te levando a mensagem verdadeira e te convencendo da verdade. Que a paz e o amor de Cristo esteja no seu coração. Paz. Muita paz.